Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse estudo bíblico, porque o Senhor nos dá a condição de nos comunicar, de abrir nossas Bíblias e começar a estudar. Nós pedimos que o Senhor, teu Santo Espírito, traga para nós a revelação, a inspiração e que tudo que nós formos falar, ó Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, cada uma das nossas famílias. Obrigada pela graduação da Anne, que o Senhor tem guardado toda a família. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dirige, nos leve, ó Pai, de acordo com a tua vontade, para que a gente seja sempre tendo compaixão, tendo amor e ouvindo as pessoas e podendo contribuir na vida das pessoas, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vocês fecham o microfone, que tem alguma coisa instalando aí, por favor? Vamos começar aqui, então, Filipenses 2:1, tá? Sempre lembrando que essa divisão por capítulo é uma divisão feita posteriormente. A carta de Paulo para essas pessoas de Filipenses é uma carta contínua. A divisão de capítulo e versículo foi uma divisão para poder ser mais fácil de fazermos estudos, né? Então, originalmente, Paulo não escreveu assim, ele escreveu corrido. Então, quando ele termina o capítulo 1, ele está falando, né, que a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, ou seja, Paulo estava preso por causa da palavra, dele estar ensinando a palavra de Deus, e com isso está indo contra os sistemas religiosos, né? Então ele fala que vocês estão também passando por esse mesmo combate e viram enfrentando, e agora ouvem que ainda enfrentam. E agora no capítulo 2, então, está continuando o texto. Então ele fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor em um só Espírito e uma só atitude. Enfim, esses dois primeiros versículos, ele traz tantas coisas, mas o que ele está falando é que essas coisas, para completar, além disso tudo, completar a alegria de Paulo sendo unidos. Então, vamos ver exatamente o que é, porque é bem interessante. Ele fala em motivação. Primeiro, aliás, voltando um pouquinho, estarmos em Cristo. Esse ponto é fundamental, porque ele está falando para um grupo heterogêneo. Tinham pessoas que tinham a raiz judaica, que tinham todo o conhecimento da lei, eram poucos nesse grupo, mas tinham. E tinha aquelas pessoas que tinham acabado de conhecer o Evangelho, que estavam vindo da tradição, da cultura pagã de vários povos, mas que estavam ali em Filipai, em português eu não sei como é que é, Filipos, e nessa cidade, então, eles estavam reunidos e crescendo juntos, aprendendo a palavra. Então, Paulo está falando que por estarmos em Cristo, isso é fundamental, porque era isso que unia todos, certo? Eles eram de línguas diferentes, culturas diferentes, background diferente, mas em Cristo havia uma unidade. E isso daí é que faz essas próximas expressões, essas próximas palavras, fazerem uma diferença total. Porque quando ele fala, nós temos alguma motivação, ok, eu tenho alguma motivação, cada um de nós tem alguma motivação, né? Mas aqui no texto, nós temos alguma motivação em quem? Em Cristo. Ou seja, o princípio, o fundamento é todo diferente. Então, não é uma motivação para
suprir a minha própria necessidade egoísta, ou as necessidades da minha família, ou os anseios, mas é uma motivação em Cristo. Como nós vemos que tudo que se fundamenta em Cristo é baseado no amor, então nós vamos entender que essa motivação é porque nós temos o amor em Cristo, tá? Tanto é que a próxima palavra é exatamente isso. Alguma exortação de amor. O que é uma exortação? É você ver uma situação ou outra e você conversar com essa pessoa, né? Chamar a atenção dessa pessoa, não dando bronca, mas ressaltando para essa pessoa o que está acontecendo em amor. Vamos supor que uma de nossas filhas está começando a ter um relacionamento com um rapaz que, na verdade, não se importa com ela, e na verdade, ele tem uma outra namorada, ou sai com outras meninas, e ela está tremendamente apaixonada por ele. Então, em Cristo, em amor, nós podemos chegar a dar essa exortação para ela e conversar com ela, para ponderar, para avaliar, para pensar nos princípios da vida, para ver se aquilo ali bate com o que ela está escolhendo. Então, vou supor, na hora que você vai exortar nessa situação da menina que está se apaixonando por uma pessoa que não está nem aí com ela, você fala, olha, você tem um propósito maior na sua vida. Por que eu posso falar isso? Porque Deus nos deu propósito. Então, não é que ela precisa ter relacionamento com todos os rapazes que aparecerem. Por quê? Porque ela está num estándar mais alto do que simplesmente o aqui e agora. Ela tem um propósito. Vocês entenderam? Então, isso é quando você faz uma exortação de amor em Cristo. Certo? Porque nós estamos usando os valores de Cristo, que Cristo passou para nós. Aí o próximo, alguma comunhão no Espírito. Isso é muito interessante. Essa palavra comunhão é a palavra koinonia. Essa palavra koinonia quer dizer fellowship, é você ter um relacionamento, você ter uma intimidade, mas uma intimidade de convivência, certo? Então, quando você fala alguma comunhão no Espírito, né? Então, temos motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, por causa disso. É esse dia a dia com o Espírito Santo que nós temos visto algumas coisas, tá? E ainda são, como é que eu posso falar? A gente vai amadurecendo nessa comunhão, vai amadurecendo nesse relacionamento com o Espírito Santo. É diferente de você ter a informação de quem é Jesus Cristo como um personagem histórico, certo? Ele nasceu tal dia, ele fez isso, ele morou aqui, ele foi para lá, tal, foi julgado, foi morto, foi preso, foi crucificado, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, ele ressuscitou, tem não sei quantas, acho que são 500 testemunhas que viram ele ressuscitado, e ele falou assim, eu tenho que ir para o Pai, porque eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. Aí, naquele festival de Pentecostes, que a gente já viu lá em Atos, Jesus manda, né? O grupo que estava ali orando recebe o fogo do Espírito Santo, foi uma coisa única, diferente, nunca tinha acontecido isso, e eles começaram a falar em línguas, começaram a ter sinais, milagres, ou seja, esse Espírito Santo que Jesus está falando, e como está falando em comunhão no Espírito, é uma coisa bem mais profunda, porque vai amadurecendo. Aquele primeiro batismo do Espírito Santo, foram eles orando, receberam aquele batismo do Espírito Santo que Jesus falou que ia ter, que era no dia do Pentecostes, e o sinal de que eles tinham sido batizados era falar em línguas, certo? Depois, quando Pedro foi
falar com o centurião lá numa outra cidade, uma cidade mais do litoral. Ele foi lá conversar que o filho do centurião, que não sei o que, foi lá para levar a cura, para levar, ajudar aquele pagão romano, mas que era um homem piedoso, que ajudava os judeus. Na hora que ele começou a falar para ele, eles tiveram imediatamente o batismo do Espírito Santo, ou seja, eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo e falar em línguas. Esse foi aquele sinal que eles tiveram naquela época, tá? Como a gente está falando que foram passando o tempo, tem muito mais do que o falar em línguas. Não é somente falar em línguas que é o sinal de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, a pessoa tem uma paz que excede todo entendimento. Esse é um outro versículo que fala que é um dom, um presente de Deus para nós. No meio de circunstâncias, de situações extremamente angustiantes, cheias de estresse, de medo, a gente recebe uma paz que nem a gente entende. Como que a gente tem uma paz no meio de um ambiente, de uma situação tão catastrófica, vamos dizer assim, né? E muitas outras coisas. Por exemplo, a pessoa vai ajudar alguém, vai conversar com a pessoa e vem uma sabedoria que a pessoa fala assim, eu sei que essa sabedoria não veio de mim. Eu estou falando com essa pessoa que está angustiada e eu estou respondendo à angústia dela e eu não sei nem por que eu estou falando isso, né? Então, são dons do Espírito Santo. A gente sabe que é o Espírito de Deus amadurecendo o seu espírito e dando a você dons, impartindo dons, certo? Então, é gradativo, depende do seu relacionamento. Por exemplo, cada uma de nós aqui se conhece um pouquinho mais. Conforme a gente vai conhecendo mais, nós vamos entendendo mais o que a outra fala, nós vamos conhecendo mais o que é, quais são os assuntos que estão em volta, certo? Nós estamos amadurecendo a nossa amizade. Aqui, ele está falando, essa comunhão no Espírito é um amadurecimento, uma koinonia, uma forma de você receber do Espírito Santo dons. Então, vai além de você simplesmente falar alguma comunhão do Espírito. Você entendeu? É profundo isso que ele está falando. O próximo, alguma profunda afeição e compaixão, tá? Se nós não soubéssemos da profundidade que está falando sobre exortação, sobre a motivação e sobre a comunhão, a gente ia achar, teve compaixão, coitada daquela pessoa, está passando por dificuldade. Não, vai além disso. É uma coisa que move dentro de você, atua dentro de você, como a gente leu em Efésios, o querer e o efetuar. Quer dizer, você fica com vontade de ajudar e você faz tudo para ajudar. Por quê? Porque você está mexido, alguma coisa mexeu dentro de você. Aí você tem uma profunda afeição e compaixão. Ok. Então, imagina um grupo de pessoas, 2, 3, 5, 10, em que as pessoas têm a mesma motivação no amor de Cristo, têm a mesma comunhão no Espírito Santo, está amadurecendo no Espírito Santo, tem profunda afeição e compaixão. O que acontece com esse grupo? Esse grupo vai andar em unidade. Vai ser muito difícil ter conflito, um batendo a cabeça, um querendo ser melhor do que o outro. Porque estamos solidificados nessa motivação, nesse amor em Cristo. Dá para entender? Vai profundo, o relacionamento vai profundo nessa ligação que é o amor em Cristo, tá? Então ele fala isso e fala, se vocês tiverem isso, completem a minha alegria, né? Lembra que é uma carta bem amigável, não é formal, é bem informal. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Espírito aqui está com letra minúscula. E vamos dizer assim, que essa atitude, esse pensar, o que é? É
se você está sendo movido pelo amor que está fundamentado em Cristo e pela atuação do Espírito Santo, todos vão ter o mesmo coração para ajudar, vão estar com a mesma motivação para fazer alguma coisa. Isso a gente vê assim claramente acontecendo. Quando tem uma ou outra pessoa que vem fora, que está fora da coisa e que, vamos dizer assim, entra no grupo com a intenção de fazer uma outra coisa com o grupo, né? Sei lá, qualquer outra coisa. Todo mundo já percebe que está fora da sintonia, né? Isso é bem evidente, você fica muito claro, fica muito distinto isso, tá? Então seria nesse sentido, em um só espírito, né? Uma só atitude, ou seja, esse amor, todas essas coisas são completas, né? Completa alegria de Paulo, de forma que ele está representando o que Deus quer de nós, que é estarmos em unidade. Eu estou acentuando bastante isso porque aqui para frente vai ter uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento a gente não consegue fazer à força. Não tem um protocolo para a gente fazer. Primeiro faz isso, depois faz isso. Não come verdura, não come isso, não come comida crua, não come muita carne. Você entendeu? Isso é um protocolo. Então, quando você segue o protocolo, você está implícito que você vai ter um resultado. Aqui não. Aqui não é um protocolo. Aqui é, sim, uma mudança de coração, uma mudança de atitude, uma mudança de propósito. Então, vamos ver qual que é o mindset, qual é a mentalidade para que seja mudada o comportamento, né? Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, primeiro ponto aqui, né? Não fazer nada por ambição egoísta. Eu até entendo que isso aqui é só para chamar uma atenção, porque se você está cheio do amor de Cristo, se você já está dentro dessa exortação de amor, motivação, comunhão no Espírito, vai ser muito difícil você ter uma coisa tão forte como é uma ambição egoísta ou vaidade, né? Mas ele está chamando atenção. O que é? É para você buscar estar humildemente e considerar os outros superiores a si mesmo. Se você faz isso forçado, é uma falsa humildade. E claro que em algum momento vai ser revelado, porque ninguém consegue enganar por muito tempo, nem a si mesmo, né? Principalmente o esposo ou a esposa. Logo, logo você já percebe que não é bem isso mesmo, né? Mas eu acredito que você estando fundamentado, isso daqui já vai desaparecendo da sua vida, certo? Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, tá? Então, ele está encerrando esse bloquinho aqui, né, como o seu mindset, como que você deve mudar a sua mentalidade. Aí, olha que interessante, no versículo 5, ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Atitude aqui é behavior, é mudança de comportamento. Mudança de comportamento tem que ter uma dedicação, senão a gente não consegue mudar. A gente muda 1, 2, 3 dias, aí começa a voltar tudo de novo, né? Eu lembro que logo que eu cheguei do Brasil, eu comecei a ficar chocada como que eu falava palavrão, né? Principalmente que no meio da aviação e tudo mais, todo final de frase terminava com palavrão, né? Sei lá qual, mas eu sei que era muito palavrão. E eu comecei a ficar chocada com isso. Eu falei, gente, eu tenho que limpar a minha forma de falar, né? E eu lembro que no começo era duro, eu lutava para mudar o meu vernáculo, né? Porque o meu vernáculo era muito mundano, vamos dizer assim. Tudo tinha um palavrão no final, né? Eu falei, não, eu tenho que mudar isso, porque não faz parte de mim, isso fazia parte de um ambiente que vivia todo mundo em tensão, sempre acontecia sempre alguma coisa muito estressante, e as pessoas, bum, estouravam, né? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos mudar o approach, vamos mudar a forma de abordar os assuntos sem tanta estresse, sem tanta agressividade. Então,
esse behavior que está falando aqui para a gente ter esse behavior modificado, para ter o mesmo behavior de Jesus, tá? Então, primeiro, mindset, a nossa mentalidade, é que nós estamos fundamentados no amor, em Cristo. Com isso, nós temos unidade com as pessoas, aí sim a gente muda o nosso comportamento. Qual era o comportamento? Qual foi o comportamento de Cristo como homem? Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só. Então, imagina o seguinte, que toda a maldade, injustiça, crueldade, destruição da natureza, tudo isso, pelo fato de Jesus ser Deus, ele falava, acabou com essa farra toda, acabou com essa bagunça e vão fazer tudo de novo. Não, ele obedeceu, ele tinha o poder para fazer isso. Tanto que quando ele foi tentado por Satanás, que levou ele, falou assim, se você ajoelhar, eu te entrego todo o reino de volta e tudo mais. E Jesus ficou bem determinado, ele falou, estou determinado, não é por causa de pão, a palavra de Deus me alimenta, e por aí vai. Né? Então, Jesus sabia de onde ele veio, ele sabia o poder de Deus nele, e ele não usava esse poder para show off. Tanto que os irmãos ficavam muito furiosos com ele. Por que você não mostra quem você é? Por que você não faz os milagres? Nós sabemos muito bem quem você é. Irmão mais velho, filho de Deus, claro que eu sei, né? Meu irmão mais velho faz tudo melhor que todo mundo. Ele é até filho de Deus, né? Imagina. Então, para eles, assim, eles queriam, falou, tá vendo? É meu irmão. Acabou com essa zona que os romanos estão fazendo aqui na Palestina. Estão acabando com Israel, estão acabando com todo o povo daqui. Aí, meu irmão vai dar um jeito nisso. Ao invés disso, ele esvaziou do poder de Deus. Ele se esvaziou da honra que ele tem, do poder que ele tem para acabar com essa bagunça, tá? Veio a ser servo, tanto que um dia, na noite antes, né, dele ser preso, quando vai ter a Santa Ceia, o que ele faz? Ele tira a túnica dele, põe só a toalha e lava os pés dos apóstolos que iriam participar da ceia. Ou seja, era o cargo, era o serviço mais simples, era o serviço mais, vamos dizer assim, de baixo nível, né? Era o servo mais baixo, assim, no sentido de não tinha serviço pior do que esse. Era o que lavava o pé, pegava as vasilhas com cocô e xixi para jogar, né? Então era esse tipo de servo. Era o servo que, se veio de outro povo, era o escravo mais assim baixo nível para eles. Então ele se colocou nessa posição. E isso chocou os próprios apóstolos, tanto que Pedro fala assim, não lava os meus pés. Ele fala, se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro deixa, né? Porque Pedro não podia ver Jesus nessa posição. Ele é o mestre, ele estava ensinando, né? Como que um mestre o próprio mestre lavar o pé das outras pessoas. Lembra que nessa época todo mundo usava umas sandálias, então o pé ficava muito sujo. Do mesmo jeito que lavava a mão para comer, porque comia tudo com mão, lavava os pés, porque ficava com os pés próximo da mesa, né? Então era muito, muito sujo o pé. Então Jesus se colocou nessa posição e ele fala exatamente isso. Ele fala, eu estou mostrando para vocês, porque é para vocês fazerem isso. Então, o exemplo de mestre que nós temos é esse. Ele se colocou na posição mais baixa, mais humilde, porque ele veio para servir e não para ser servido, como ele mesmo fala. Tá? Então, é mais
uma das coisas que a gente vê que de glorioso Deus, uma pessoa que não é uma pessoa, né? Mas Deus na Terra, em que ele poderia acabar com tudo que estava acontecendo, ele se esvaziou, se colocou como servo numa posição tão humilde para lavar os pés dos apóstolos e dar esse exemplo de que nós não temos que nos colocar com roupas ou cargos, mas sim servir aonde for para servir, ok? Versículo 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu já cheguei a citar que a morte de cruz era tão humilhante, eles eram nus, eram pendurados no madeiro nus. A mulher não aguentava ser crucificada, então só o homem era crucificado. E era exposto pelo caminho, entrando na cidade, como uma forma de mostrar quem mandava naquela cidade. Eles iam colocando, os romanos iam colocando as cruzes com as pessoas e eles ficavam vivos por algum tempo. Era uma tortura tremenda e era uma coisa assim, vamos dizer, um display, uma forma de mostrar o terror e colocar o medo no povo que morava ali, né? Eles não tinham respeito, eles tinham medo, certo? E Jesus se colocou numa forma humana, humilhou-se a si mesmo, tanto nos julgamentos em que ele é totalmente sem fundamento, eles tentam liberar Jesus porque vê que legalmente não tinha nada contra ele e tentam se livrar dele, né? Eles não conseguem até levar para a tortura em que os soldados torturaram ele com as chicotadas, aquela coisa horrível, e levam ele na cruz. Vocês veem, tudo isso Jesus fez acontecer. Ele podia parar imediatamente, ele fez acontecer. Por quê? Porque ele tinha que chegar até ao último nível de consequência para determinar que essa morte dele era injusta na última consequência e, com isso, ele quebrar o poder da morte em cima de toda a humanidade. É tremendo isso. Ele quebrando o poder da morte sobre a humanidade, sela com a ressurreição dele. Então, acima de qualquer coisa que a gente possa olhar para Cristo e achar que, cara, foi um profeta incrível, é maravilhoso o que ele fez, poxa, quanta coisa inteligente que ele falou, como ele deu boas respostas. É muito mais do que isso, porque ele se esvaziou, não só ficou subjugado ao sistema legal, sistema de julgamento mais cruel que podia ter na época, e foi julgado injustamente, reconhecido por cada tribunal que ele foi, pelo menos 3 ele foi, eles reconheceram que não tinham por que julgar, e mesmo assim julgaram, e foi decretada a morte dele na cruz. Tá? Então, assim, se você falar a última situação mais injusta, foi essa. E ele se submeteu e fez acontecer. O porquê isso? Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tinha todo esse propósito passar por essa tortura, porque ele estava vencendo o sistema, porque em todo momento ele poderia chamar multidões de anjos e acabar com aquela injustiça. Ele não chamou, ele deixou acontecer, deixou para chegar ao ponto da ressurreição. Por que ele ressuscita? Porque era tão injusto, porque lembra que o salário do pecado é a morte? Tá? Então, o pecador merece a morte.
porque esse é o salário do pecado. Como Jesus não pecou, a morte não podia segurá-lo, porque ele não pecou. Se ele não entregasse o Espírito na cruz, ele, na hora que ele está na cruz, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, ele ia estar na cruz até hoje, porque o pecado não podia matá-lo, ele não tinha pecado. Era para ele estar lá até hoje. Entendeu? Então, assim, como ele próprio se esvaziou, da própria vontade, ele se entregou para ir ao Hades, lembra, a gente já falou sobre isso, para ir ao Hades, buscar cativo aqueles que estavam no cativeiro, ele pregou para as pessoas que estavam ali naquele lugar, né, um lugar espiritual intermediário, para levar aquelas pessoas que eram pessoas que queriam fazer o bem, mas não tinham como cumprir a lei para poder estar em reconciliação com Deus. Então, Jesus precisava morrer, precisava ir nesse lugar, né? Precisava tirar os cativos desse cativeiro para poder ser exaltado, que é o versículo 9, exaltado à mais alta posição, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E isso é impressionante, porque toda a nossa experiência com qualquer confronto espiritual, qualquer situação, os espíritos entendem e respeitam a Deus, o nome de Jesus, imediatamente. E nós mesmos que somos beneficiários dessa herança com Cristo, muitas vezes a gente usa o nome de Deus em vão, usa o nome de Cristo de uma forma tão assim, vulgar, né? Mas é muito mais profundo do que isso, porque de frente dele, no nome dele está acima de todo nome, né? Todo nome que se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, vai existir um momento aqui que está falando, como a gente já viu no livro de Judas, e algumas vezes a gente viu em Apocalipse também, em que vai ter um momento em que todo joelho vai se dobrar, ou seja, todos os presidentes, governadores, poderes, autoridades, todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Tá? Então, por isso que ele teve essa determinação de ir até o fim de toda essa tortura, de toda essa maldade que fizeram contra ele, para que ele fosse exaltado. Versículo 12. Assim, meus irmãos, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, aqui, pensa que se estamos em unidade, ligados em amor, com a nossa mentalidade, mudando a nossa atitude, para nós usarmos como exemplo na nossa vida, que nós não damos carteirada, a gente não tira, né, aqui quem eu sou, mas a gente se humilha, porque Deus é que nos exalta, né? O que vai trazer? Deus vai trazer em nós, versículo 13, o realizar de acordo com a vontade dele. E nós vamos ter essa vontade de acordo com o que Deus tem para nós. Deus vai colocar a vontade dentro do nosso coração e vai nos dar a capacidade de realizar isso, tá? Por exemplo, muitas vezes aconteceram situações aqui nos Estados Unidos em que eu me senti segregada, eu me senti julgada. Sim, exatamente, Raquel, exatamente. Senti julgada, sem que as pessoas tivessem o mínimo conhecimento do que eu já conheço, já sei, mas eu deixei, eu não quis impor quem eu sou. Eu deixei em paz. Por quê? Eu falei assim, não sou eu que vou dizer quem eu sou. Deixa Deus mostrar quem eu sou. E
as circunstâncias foram mudando, ao ponto dessas pessoas que fizeram acusações legais e tal, virem me pedir perdão, virem me escrever carta de perdão porque eles me julgaram de uma forma errada, tá? Estou esperando ainda do Facebook e do Twitter, eles ainda não mandaram, né? Mas eles mexeram nas minhas contas, eu reclamei, e eles falaram que eu estava reclamando sem causa, aí eu cancelei as contas, agora estou esperando a carta de desculpas deles. Um dia o joelho deles se dobra também. É? Mas, enfim, é uma coisa que assim, eu não preciso falar, olha, vocês estão se metendo com a filha de Deus. Deus me adotou. Vocês vão prestar contas não com os meus advogados, vocês vão prestar contas com meu pai. Papai, ó, mais um aprontando comigo, né? E Deus vai fazer isso, vai fazer essa injustiça. De alguma forma, Deus vai virar isso, viu, Raquel? Estamos juntos para saber o dia que eles vão escrever a carta de desculpas e de pedindo perdão para você por tudo que eles fizeram, para Ana, né, para Tayane. Todos nós sempre passamos por situações que você fala assim, né, Tanise? Situações que a gente passa e que você vê injustiça e você deixa nas mãos de Deus. Deus vai trazer essa justiça à tona, tá? Não porque a gente merece, é porque ele é muito bom. Não é porque a gente merece, eu preciso. Não, Deus fala assim, não, mexendo com quem não devia ter mexido, certo? Bom, essa segunda parte aqui, o final desse capítulo, ele está falando coisas bem específicas, né? Sobre Timóteo, sobre Epafrodito, né? Às vezes ele chama de Epáfras, Epafrodito seria Joãozinho, assim, um nome mais íntimo, né? Então ele está falando dessas circunstâncias aqui, né? E vai terminar como que ele vai entregar e tudo mais. Agora eu queria, com vocês, ir para Apocalipse para a gente ver essa situação de todo joelho se dobrará diante de Cristo, tá? Em Apocalipse 20, ele tem, no 19, aliás, tá? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. Isso depois do julgamento da terra, que acontecem várias coisas, tal. Então, o apóstolo João tem essa visão. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Lembra que a gente falou da nossa injustiça? Então, está chegando aquele que guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho branco, linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunirem para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome da besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Tá? Essa é a visão de que todo joelho se dobrará. Essa é a visão de que aqui todo esse mal, todo esse conchavo, essas organizações secretas, o que for, que ficam tramando e causam injustiça, e um protege o outro para que não seja feita justiça, estão com esse capítulo 19, de 11 a 20, marcado esse encontro. Tá? Eles vão ser julgados por essa espada. Depois tem o juízo do trono, tá? Em que Deus vai abrindo os livros e cada pessoa, diante de Deus, vai prestar contas das coisas que você fez conscientemente, inconscientemente, e Jesus vai estar ali como seu advogado para defender você, certo? Então, tudo que nós vemos hoje, nós estamos num momento assim de muitas revelações, momentos de muitas conspirações, uso de lei inapropriadamente, que beneficia um, mas o outro é julgado de forma diferente, e por aí vai, e isso vai enchendo o nosso pescoço, a gente vai ficando sufocado com tanta injustiça. Nós temos que pegar toda essa injustiça e entregar na mão de Deus nas nossas orações. Quanto mais nós entregarmos essa justiça nas mãos de Deus, mais rápido vem o reino de Deus, ao invés de nós tomarmos pela nossa mão. O que eu quero dizer não é que nós vamos ser sem voz, não é que nós vamos virar as costas, não, nós devemos defender as pessoas que estão sendo massacradas, as pessoas que estão sendo injustiçadas, temos sim, mas com a certeza de que a justiça não vem das nossas mãos, essa justiça vem da mão de Deus. Tá? Então, todo joelho se dobrará? Sim. Todos nós, em unidade, em amor, nós estamos tão fortes, que não existe nenhum poder maligno que possa agir contra a nossa comunidade, nossa cidade, nosso país, ou qualquer coisa que seja, porque nós estamos unidos em Deus, e o poder de Deus é ilimitado. Então, ele derrama sobre nós essa coinonia, esse relacionamento com o Espírito Santo para a gente amadurecer o entendimento desse relacionamento em que a justiça de Deus vai ser feita. Ele já avisou, já foi. Para Deus que está fora do tempo, isso tudo já acabou, certo? Nós é que estamos passando por isso para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e, assim, nós entendemos qual é o nosso papel de co-participantes, co-herdeiros, ou seja, Jesus recebeu uma herança e nós recebemos uma herança junto com ele. É uma herança tão abundante que ele divide conosco toda essa herança. Por isso nós somos co-herdeiros. E Jesus fala assim: vocês estão vendo os sinais que eu faço? Vocês farão esses sinais e muito mais. Até agora eu ainda não vi as pessoas operarem os sinais como Jesus operou, né? Mas ele fala que isso vai acontecer. E eu creio que quanto mais nós estivermos despojados, limpos dessas frustrações nossas, dessa vontade de fazer justiça, e tudo a gente for colocando nas mãos de Deus, ele vai nos dando cada vez mais exaltação e reconhecimento para que a gente seja cheio desse poder, dessa virtude que vem dele, para que a gente tenha uma atuação como os filhos de Deus. Deixa eu só ler por último, em Romanos 1, eu já li uma vez, mas eu queria ler de novo, para a gente não esquecer isso daqui. É Romanos 1, no versículo...
no versículo... O capítulo 2, ele fala da justiça... Peraí, eu não anotei isso aqui. Ele fala, né, que a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Tá? Tá aqui, é Romanos 1 e Romanos 2, né? Está falando sobre isso aí. A natureza, até o próprio o globo, ele está guardando que nós sejamos manifestados. Nós somos filhos de Deus e nós vamos ter esse poder de reconstruir, de poder regenerar aquilo que foi destruído. Então, isso vai acontecer. É uma coisa que está por acontecer. Ainda não aconteceu, a gente vê que ainda não aconteceu. Mas uma das coisas que a gente vê claramente, que depois dessa pandemia, as pessoas têm buscado a Deus de uma forma diferente, com o coração aberto, e não com o coração para seguir uma cultura ou seguir algum tipo de costume. Não, as pessoas realmente estão buscando para conhecer a Jesus e conhecer realmente o plano de Deus. Então, eu vejo que nós estamos num momento assim único, em que Deus está usando toda essa situação para despertar as pessoas, e da mesma forma como nós estamos buscando a palavra de Deus, então nos dedicando a aprofundar, existem outras pessoas, outros grupos que estão procurando também. Então, a gente vê que é um mover totalmente diferente. É uma situação que a gente nunca tinha visto dessa forma. Tá? Então, damos glória a Deus por isso e que Deus faça em nós aquilo que Ele falou, tanto o querer, né, colocar no nosso coração a vontade dEle e a capacidade de efetuar. Ok? Então, vamos abrir o microfone e vamos ver o que você